Olá, eu sou o Yuri e esse é o curso Power BI Simplificado, um curso onde a gente está fazendo a introdução da ferramenta Power BI. E bom, nessa aula a gente vai fazer o relacionamento entre as tabelas. Para você que não sabe, esse vídeo faz parte de um curso 100% gratuito que eu estou disponibilizando aqui no YouTube. Então no meu canal tem uma playlist com todas as videoaulas. Na última aula, a gente fez a importação dos dados para o Power BI e as edições necessárias dentro do Power Query. Nessa aula, a gente vai fazer o relacionamento entre as tabelas. Eu vou mostrar aqui o que é, calma, para que a gente possa finalmente ir criar os gráficos, né, que é a parte que mais encanta o olho ali quando a gente fala de Power BI. Mas tem essa etapa antes que é necessária. Então, como a gente vai fazer aqui? A gente tem os nossos dados carregados aqui, né? Link na descrição do Google Drive com as bases de dados. Então, a gente tem os dados aqui, os meus dados estão abertos aqui, se eles estiverem fechados não muda nada, só clica aqui na setinha que abre. E a gente vai vir aqui, ó, no lado esquerdo, embaixo do menu, a gente tem aqui a aba que a gente está, né, que é a exibição do relatório. Se a gente quiser ver mais detalhes das nossas tabelas, tem embaixo que é o modo de exibição de tabela, então a gente clica aqui e consegue ver todos os dados que a gente tem. E aqui embaixo a gente tem a exibição do modelo, tá? A gente tem essa parte aqui de visualização de consulta DAX, mas eu vou mostrar depois, agora não é o objetivo dessa aula. Então a gente tem essas 4 tabelas aqui que a gente carregou para dentro do Power BI, né? E a gente vai fazer o relacionamento entre elas para conseguir usar os dados entre as tabelas. Para quem não tem conhecimento dessa parte de relacionamento entre as tabelas, bom, se você tiver pelo menos um conhecimento de Excel, é meio que um PROQV. A gente vai pegar um dado em comum entre essas tabelas para relacionar elas e conseguir trabalhar o dado das diversas tabelas aqui. Nosso dado em comum vai ser o ID, o identificador, né? E a gente vai juntar todas aqui na tabela de vendas, que é as nossas tabelas que tem os registros das vendas. Então, como que a gente vai fazer aqui? É muito simples, tá? A gente vai pegar aqui a tabela de produto, por exemplo. Deixa aqui, você consegue, clicando e segurando, mover aqui, né, as tabelas. Então deixa de vendas no meio, até para ficar mais visual e entendível. E você vai pegar aqui, ó, vou pegar de produto primeiro. Coluna ID, vou clicar e segurar e vou arrastar aqui, ó, até o ID produto. Vou soltar. Ele vai mostrar aqui o relacionamento que eu estou fazendo. A única coisa que eu preciso dar aqui é salvar. Ele vai criar esse relacionamento. A mesma coisa eu vou fazer com as outras tabelas, tá? Então a tabela de local, ID, clica segura, vem até o ID produto, pega e solta. Valor, clica segura, vem até o ID produto, pega e solta, e aí clica em salvar. E eu tenho aqui os relacionamentos criados entre as tabelas. O que isso quer dizer? Eu vou conseguir usar esse dado de produto, por exemplo, que é o nome do produto, um gráfico que eu vou criar usando, por exemplo, a soma dos valores de vendas. Eu vou conseguir pegar o local onde esse produto é vendido num gráfico onde eu quero pegar a soma dos valores das vendas por local, num gráfico de mapa que a gente tem, que a gente vai criar aqui nesse relatório. E aqui eu poderia pegar o valor, mas a gente já incluiu, né? Eu poderia também pegar aqui, criar um gráfico onde eu pego um dos campos aqui, mais o valor, mas a gente já incluiu aqui na coluna de vendas o valor lá quando a gente mesclou as consultas na última aula. Então, feito isso, tudo ok. A gente tem de forma visual mostrando tudo aqui, a gente consegue ver qual é o relacionamento também, né? Eu tenho um relacionamento aqui de 1 para muitos, quer dizer que eu tenho um valor do ID identificador aqui, os valores não se repetem, e os valores na tabela de venda se repetem, porque um produto acaba sendo vendido mais de uma vez, né? Então aqui eu vou voltar para a exibição de relatórios, que é a primeira opção aqui na esquerda. E eu tenho os relacionamentos feitos. Eu vou botar na tela uma explicação um pouco mais detalhada do que é essa questão dos relacionamentos e como funciona. E agora a gente já consegue para a criação dos gráficos, que é o grande charme aqui da ferramenta, que é, eu acho, o que todo mundo está esperando para fazer, né? A gente já estruturou os dados, então, dando uma explicação aqui de qual que é o processo de criação dentro do Power BI, né? Primeiro, você precisa obter os dados. Então, uma outra área mandou os dados para você, você tem acesso a um banco de dados, acesso a um Google Drive, um SharePoint, enfim, um ambiente em cloud, online, né, onde as pessoas armazenam os dados. Então, você pega esses dados, você entende quais são esses dados, junto ali alguém da área de negócio, ou importando para o Excel e fazendo uma análise dos dados, ou botando seja um notebook fazendo uma exploração ali com Python, enfim, o processo de entendimento do que são esses dados,
Depois você vai trazer esses dados para dentro do Power BI, que é o que a gente fez na última aula. Aí você vai fazer as modificações necessárias para você fazer a sua análise aqui dentro do Power BI, criar o seu relatório dentro do Power BI. Depois a gente vai começar a criar os gráficos aqui para estruturar esse relatório. Então a gente vai ver quais são os gráficos que vão funcionar, quais são os gráficos que vão ficar legal para a história que a gente quer contar, validar, se a gente estivesse falando num contexto real, né? Validar com a área de negócio que a gente vai entregar esse relatório, o que eles querem, o que eles não querem, o que é útil para eles, o que não é. E a gente vai começar agora o processo, e depois, né, que encerra a validação, a gente tem a publicação para que todos consigam utilizar. Agora a gente vai começar a fazer a criação dos gráficos, que são os visuais, né? A gente chama de visual aqui no Power BI os gráficos. Como eu faço a criação desses gráficos? Bom, tenho meus dados estruturados, tenho os relacionamentos das tabelas feitos. O que eu preciso agora? Aqui, ó, na aba de visualização. Nessa aba de visualização, vou até deixar ela um pouco maior aqui. A gente tem todos os gráficos que, por padrão, o Power BI já disponibiliza. Então a gente tem aqui alguns gráficos de barra, de coluna, alguns cartões, que é o que a gente vai chamar de big numbers, gráficos geográficos aqui de mapas, tabelas, matriz, segmentadores, que é o que a gente vai chamar de filtro, gráficos de hierarquia, enfim, a gente tem diversos visuais aqui, a gente vai trabalhar alguns aqui dentro desse curso. Então eu só preciso simplesmente selecionar qual gráfico que eu quero utilizar. Então eu estou com o relatório finalizado aberto aqui, para a gente já começar a criar uma versão inicial do que vai ser esses gráficos. A gente vai criar, por exemplo, esse gráfico aqui de linha, tá? Como que a gente vai fazer a criação desse gráfico de linha? A gente vai vir aqui nos visuais e vai selecionar o gráfico de linha. Qual que é o gráfico de linha? Você pode ir passando aqui o mouse por cima e vai aparecer o nome. Ele vai estar como gráfico de linha. É esse aqui, tá bem no meio. É o 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. É o sétimo gráfico aqui da esquerda para a direita, na primeira linha. Você vai clicar o gráfico de linha, ele vai dar aqui o gráfico vazio. Vai botar no dimensionamento que seria mais ou menos já o que a gente vai utilizar no relatório. Depois a gente faz o ajuste, tudo bem. Agora é o momento de criação inicial do gráfico. A gente deixa mais ou menos o tamanho final que vai ser. E é um gráfico do quê, né? É um gráfico de vendas. Se a gente olhar aqui, é um gráfico de vendas por data. Então a gente tem essa data personalizada que depois a gente vai criar, mas nesse primeiro momento a gente vai criar com a data normal mesmo. Então, onde que eu tenho o dado de data? A tabela de vendas. Aí vem a importância de conhecer o seu dado, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, a gente vai pegar e jogar. Se precisar fazer um ajuste aqui da onde vai ficar, depois a gente faz. A gente vai pegar aqui, ó, clica, segura, arrasta aqui pro gráfico vazio, solta. A gente precisa também da venda, né? É um gráfico que é a soma das vendas por data. Então eu tenho aqui a coluna valor dentro da tabela vendas, arrasta aqui, solta. Eu já tenho esse gráfico criado. O Power BI ele criou automaticamente aqui, ele viu qual que eram os melhores campos, né, eixos aqui para colocar os dados e colocou. Mas a gente vai entender isso agora. A gente não vai só pegar, soltar e acabou e fez direito, tá bom, calma. A gente tem essa parte de visualizações aqui. A partir do momento que a gente bota o gráfico aqui, a gente coloca os dados, né? Os dados eles vão ter que ficar em algum eixo. A gente pode pegar e soltar ou colocar diretamente, que caso a gente queira criar já 100% correto. A gente tem o eixo X e o eixo Y. Assim como qualquer gráfico 2D, vão ter dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. A gente vai escolher em qual campo a gente quer colocar os nossos dados. Então, no gráfico que a gente quer criar aqui, de linha, a data vai ficar no eixo X realmente. E aqui a gente colocou a coluna valor, né? E ele já pegou como soma, que ficaria no eixo Y realmente. E aqui, ó, depois a gente vai criar as medidas em DAX, que é uma linguagem, uma função que a gente tem aqui dentro do Power BI muito importante, que eu vou ensinar também. Ele pegou como soma, mas se a gente clicar nessa setinha aqui, ó, eu já tenho vários cálculos pré-prontos. Então tem soma, se eu clicar aqui na média, ele vai puxar a média aqui por data. Eu consigo pegar os valores mínimos e máximos. Contagem distinta, desvio padrão, variação, mediana. No nosso caso, a gente quer fazer a soma, já veio a soma mesmo, mas caso não tenha vindo aí no seu, você vai pegar e selecionar a soma. Nesse primeiro momento a gente vai criar sem DAX os gráficos. Se você não sabe o que é DAX, calma. A gente vai entender o que é DAX ainda, tudo no seu tempo.
Então a gente tem basicamente o primeiro gráfico criado aqui. A gente consegue fazer alterações nesse gráfico, tá? Se a gente vir aqui, ó, a gente está aqui em adicionar dados ao seu visual, aqui no canto direito. Se a gente vir aqui na segunda opção, que é formatar o seu visual, consigo fazer diversas modificações nesse visual, nos eixos, nas linhas de grade, no rótulo de dados, que seria colocar uns números aqui escritos mesmo em cada point do gráfico de linha. Eu consigo fazer essas alterações. Então eu vou mexer um pouco aqui para mostrar as alterações que a gente consegue fazer. Primeiro no eixo X, então eu consigo as mais interessantes aqui, né? Tem outras coisas que a gente consegue fazer também. Eu consigo vir aqui em valores, a gente está falando do eixo X, a gente está falando do eixo da data. Eu consigo, por exemplo, aumentar o tamanho da data. Então eu quero aumentar aqui onde está escrito julho, setembro, novembro. Eu quero colocar 15, por exemplo. Ó, ficou maior. Tava 9, se eu não me engano, né? É um tamanho bom. Foi para 15. Eu consigo deixar em negrito. Ó, tá mais visível. Eu consigo mudar a cor. Se eu quiser colocar preto, totalmente preto, ó, ficou totalmente preto. Se eu quiser colocar roxo escuro, ó, não sei se tá dando para vocês verem legal, mas tá roxo escuro. A gente vai deixar aqui totalmente preto num primeiro momento, tá? Eu consigo, e no título, o que seria o título? É esse texto que está escrito aqui embaixo dos dados. Então eu tenho julho de 2024, que é referente aos dados que eu botei aqui no eixo X. Eu tenho o título desse eixo, que está como data da venda. Eu quero, eu venho aqui em título do eixo, primeiro lugar que tem aqui para escrever, eu coloco simplesmente data. É o que eu vou querer deixar mesmo, tá? Então bota aí data, escreve data. Título do eixo vai estar alto aqui. Você pega e escreve data. Posso fazer as mesmas coisas no eixo Y. Então se eu quiser botar aqui o eixo Y, daqui seria esse eixo aqui, ó, né? Seria dos valores. Quero botar o valor 15. Consigo? Vou deixar 9, que é o padrão, que é interessante. Quero mudar a fonte. Consigo mudar a fonte. Negrito, itálico. Quero deixar sublinhado. Consigo. Quero mudar a cor do texto. Consigo. Quero mudar as unidades que estão sendo mostradas. Então aqui a gente está nas centenas, não tem para que mudar. Mas se eu quisesse colocar essas unidades serem mostradas a partir de milhares, de milhão, de bilhão, de trilhão, vou colocar aqui para mostrar em milhares, ó. Então 200 virou 0,2 mil. A gente quer deixar nenhum mesmo para mostrar o valor na centena. Você poderia fazer isso. E eu tenho o título do eixo. Esse texto aqui que está como soma de valor. Posso mudar a fonte, posso mudar a cor, posso deixar em negrito, em itálico, sublinhado, fazer tudo que eu posso no que eu já mostrei aqui. Mas eu quero colocar aqui como venda. Primeira letra maiúscula, tá? Venda. Poderia colocar um eixo Y secundário, mudar as linhas de grade. Deixa eu mudar a linha de grade aqui para vocês entenderem. A linha de grade, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem várias linhazinhas atrás da linha do gráfico. Se eu deixar ela tá num cinzinha bem claro, né? Se eu deixar ela em preto aqui, ó, acho que dá para ver melhor. Deixar ela em vermelho aqui, ó, talvez dê para ver. Nesse primeiro momento, a gente deixa no cinzinha que tava mesmo, acho que era esse cinza que tava. Deixa como tá. O que mais que eu consigo fazer? Agora eu mostrei os eixos, a linha de grade, eu consigo mudar a linha. Então a linha é o que? É a linha do gráfico mesmo, essa linha azul. Eu consigo, por exemplo, mudar a cor. Então se eu venho aqui na linha, primeiro eu consigo mudar o modo da linha, né? Eu quero que a linha seja um tracejado. Consigo. Pontilhado. Consigo. Na maioria dos casos você vai usar o sólido, tá? Eu consigo colocar o tipo de junção. Consigo mudar. Então, se eu colocar aqui um tracejado, malhete, consigo trocar aqui, a gente vai deixar sólido, tá? E eu consigo aqui o tipo de interpolação também, que seria o formato aqui da linha, colocar, por exemplo, suavizar em etapa. É o modo que o gráfico de linha vai ser desenhado. A gente pode deixar aqui no linear mesmo, que é o que a gente vai usar nesse caso. O que mais que eu consigo fazer aqui?
eu consigo fazer dos que são interessantes, né? Eu consigo mudar o rótulo de dados. Esse penúltimo, não penúltimo não, um dos últimos aqui, ó. Rótulo de dados. Se eu ativo o rótulo de dado, ó o que eu falei. Cada ponto aqui do gráfico que vai entrar um novo valor, ou seja, cada mês aqui do eixo X, ele vai me trazer o exato valor que tem no eixo Y. Então eu sei que exatamente em maio eu tive 256 de valor de venda. Eu passo o mouse por cima, eu poderia ver, mas aqui eu tenho, quando eu ativo o rótulo de dados, sem precisar passar o mouse por cima, eu já consigo ver. E aqui eu consigo mudar esse rótulo de dados. Ah, tá cinza, tá muito escuro, tá muito claro, quer dizer, boto preto, botei negrito, aumento o tamanho da fonte. Consigo fazer diversas coisas aqui. Depois eu faço um vídeo mais elaborado sobre essas edições dos gráficos, mais detalhado. Agora é mais passar um overview e mostrar como se cria os gráficos. Então a gente fez a criação aqui do gráfico de linha. A gente vai trocar o título do gráfico de linha aqui só. Então a gente veio aqui em formatar seu visual, né? Agora a gente passou por tudo o que tem no visual, a gente vai no geral. Aqui eu vou ter algumas coisas que eu posso editar. Como efeito, por exemplo, a tela de fundo. Eu quero que fique só a linha do gráfico. E não fique o... É que tá em branco, né? Deixa eu colocar a tela de fundo preto, por exemplo. Ficaria com tela de fundo. Coloquei preto, que é um exemplo horroroso, só para demonstrar mesmo. Aí eu posso tirar a tela de fundo. A gente vai deixar sem tela de fundo, porque depois, quando a gente for colocar o background do relatório, a tela de fundo do relatório ensinando o gráfico, não vai ser interessante a gente ter a tela de fundo nos gráficos. Então a gente vai vir em efeito e vai desativar a tela de fundo. Outra coisa interessante aqui que a gente vai mudar é o título. Então, a segunda opção a gente tem propriedade e título, a gente vai mudar o título. O título atualmente está como soma de valor por data da venda. A gente não quer. A gente quer colocar venda por mês. Ou venda por data. Vou colocar aqui venda por mês. Mesma coisa, dá para mudar a cor, dá para mudar a fonte, dá para deixar em negrito, dá para fazer diversas coisas aqui no título. Dá para escolher o local onde o título vai ficar, quero deixar o título no meio. Vem aqui em alinhamento horizontal, escolho onde quero deixar. Vou deixar o título aqui na esquerda mesmo. E bom, a gente tem o nosso primeiro gráfico criado já. Depois a gente vai fazer mais edições dentro desse gráfico, mas ele está criado aqui já. Gráfico de linha de vendas por mês. Vou criar agora esse gráfico aqui de barras, tá? Como que a gente vai criar? É um gráfico de vendas por produto. Como que a gente vai criar esse gráfico? A gente vai vir aqui no visualizador, vai encontrar qual é o gráfico de barra que a gente quer usar aqui, ó. É o terceiro, o gráfico de barras clusterizado. É esse que a gente quer utilizar. A gente vai clicar, ele vai dar aqui o gráfico vazio. Vamos dimensionar para o tamanho mais ou menos que ele vai ficar. Ele é um gráfico que fica mais ou menos no meio do relatório, tá? Então a gente deixa ele aqui. E aqui eu tenho que agora ir nos meus dados e pensar, pô, aonde eu tenho os dados que eu quero. Eu quero pegar os dados de produto e de venda, que é a venda por produto. Então aqui na tabela de vendas eu tenho o valor. Posso tacar aqui já ou posso colocar aqui. Vou tacar primeiro e depois a gente vê como que fica. E agora eu preciso pegar o produto. Onde que eu tenho o produto? Na tabela produto, o nome do produto, né? Que eu tenho o campo ID, que é o identificador, e o produto em si que vai ter o nome do produto. Então pego, arrasto, solto. Então ele já criou do modo que a gente gostaria mesmo. O produto fica no eixo Y aqui, o valor fica no eixo X aqui. Precisa lembrar aqui, ó, eixo Y aqui, eixo X aqui. Então, tem um gráfico criado, vou fazer alterações nesse gráfico também. Aqui vai ser mais ou menos o mesmo processo, tá? Vou dar uma acelerada no vídeo até, na criação desse processo. Vou mudar o eixo, vou fazer pequenas alterações no eixo, vou mudar o título do gráfico, pouca coisa. Essa é a mesma coisa que a gente fez aqui no gráfico de linha. Bom, finalizei a edição desse gráfico aqui. Agora a gente vai criar um gráfico de cartão. E é esse aqui, que é um big number aqui, né? Que a gente chama, que seria um número grande no relatório, que é um visual onde você bota um número grande, que é um número muito, muito importante só. Por isso que ele está lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Visualização novamente. A gente vai procurar aqui, ó, um gráfico de cartão. Pega esse no primeiro momento, tá? Tem esse gráfico de cartão, o novo, ele é bem interessante, mas nesse primeiro momento a gente vai usar esse gráfico de cartão somente.
Clico aqui, ele veio num tamanho maior do que eu preciso, né? Venho aqui na borda ou no canto, enfim, vou redimensionar ele para um tamanho mais ou menos de como que ele vai ficar no relatório. Vai ficar mais ou menos assim, por exemplo. E aqui, eu tenho de venda total, que seria a soma das vendas, né? E média de vendas. Bom, vamos lá, né? Onde eu tenho o valor de venda para fazer a soma? Na tabela vendas, valor. A gente pega o arrasto. A primeira opção que ele vai me dar já é soma. Soma do valor de venda. É isso que eu vou utilizar. Agora, quero criar um que é média. Como que eu vou fazer? Posso clicar aqui de novo, redimensionar, ou posso Ctrl+C, Ctrl+V. Cliquei aqui no meu teclado, Ctrl+C, Ctrl+V. Já veio aqui. Simplesmente posso pegar aqui, já que eu vou um dado de venda também, né? É média. Então eu nem preciso clicar no X aqui para tirar, para adicionar outro dado nesse cartão. Não, venho na setinha aqui que é do lado do X. Média. Sim, simples, fácil. Nesse primeiro momento isso aqui já vai servir. O que mais que eu quero colocar aqui no meu gráfico? Ah, esqueci aqui, ó. Feito. Tira a tela de fundo aqui do gráfico de barras clusterizado. E desses daqui também. Tira aqui, tela de fundo. Tira a tela de fundo. Agora, eu vou ter os filtros que eu vou criar aqui também. E o gráfico. Inicialmente eu vou criar só esse de mapa, tá? Depois esse gráfico de barra a gente cria, mas é que tem algo a mais que precisa ser feito para eu conseguir clicar no botão e trocar o gráfico. Então, nesse primeiro momento a gente vai criar só o de mapa. E essa questão aqui também de trocar entre país, estado, nível de visualização do gráfico também é um outro detalhezinho que numa outra aula eu vou passar. Agora a gente vai criar o gráfico só. Então vamos criar esse gráfico de mapa. São as vendas por país ou estado, né? Como que a gente vai fazer aqui? Bom, aqui eu esqueci um detalhe. A gente vai ter que vir aqui, ó. Vai ter que voltar pro Power Query, tá? Esqueci de fazer um detalhe aqui, ó. Eu clico com o botão direito aqui na tabela local. Vai ter aqui, ó, editar consulta, embaixo de atualizar dados. Editar consulta. E o que a gente vai fazer? Eu, quando mesclei as colunas, esqueci que eu ia precisar da coluna de país. O que a gente pode fazer aqui? Teria como mudar o modo que foi mesclado, tá? Mas eu vou simplesmente duplicar aqui, ó. Vou clicar com o botão direito na coluna de país. Vem aqui, ó, duplicar coluna. Aqui eu voltei, tá? Ó, tem as etapas, ó, desculpa. Tem as etapas aplicadas aqui no canto direito, onde eu tenho cada etapa que foi realizada. Eu vim aqui numa etapa anterior, onde eu não tinha mesclado ainda as colunas, a etapa tipo alterado. Vim aqui na país, cliquei com o botão direito e vim duplicar. Aí quando eu volto para a etapa final, eu tenho local e eu tenho esse país copiar. 2 cliques aqui, ó. País, sem acento, sem nada. E agora eu tenho as 2 colunas que eu preciso. Tinha esquecido, peço desculpa, mas é até bom isso ter acontecido, porque é algo que vai acontecer normal no seu dia a dia, desenvolvendo relatórios, tá? Você vai vir no Power Query, lá na parte de transformar e não carregar automático, como eu falei. Você vai validar, fazer as alterações necessárias, revalidar, falar, tá, meu dado tá bonitinho para eu começar a criar visual, para eu começar a criar meu relatório. Vai começar a criar o relatório, vai lá e fala, putz, esqueci desse detalhe. Eu tinha um detalhe que eu nem sabia que eu ia precisar, agora eu preciso. Vai ter que voltar para o Power Query, fazer a alteração, clicar aqui, ó, fechar e aplicar. Um segundinho aqui, porque é poucas linhas, né? Se for muitos dados, vai demorar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 minutos, mas pouco tempo. Vai carregar os dados e agora você tem o dado no formato que você precisa. Normal isso acontecer, tá? Então vamos criar o gráfico de mapa. Como que eu vou criar o gráfico de mapa? Visualizações, vou encontrar o gráfico de mapa. É esse primeiro aqui que é um globinho, que está escrito mapa só. Os outros são outros tipos de mapa. A gente vai pegar no que é mapa, só cliquei. Já veio numa dimensão até interessante aqui, mais ou menos do tamanho que a gente vai precisar. E agora é um dado de venda por localização, região, né? Por local. Como que eu vou fazer isso? Bom, para criar exatamente do jeito que está o relatório, eu teria que criar, que está desse jeito aqui, né? Consigo
trocar, eu teria que criar um parâmetro, que é algo que eu não vou passar nessa aula. Uma próxima aula de edição um pouco mais avançada dos gráficos eu passo. Nessa aula aqui a gente vai criar tendo uma dimensão só, então eu vou deixar por país só. Então pega aqui, ó, onde que eu tenho dados geográficos, né? Na minha tabela local, país, solto aqui. Depois onde que eu tenho dados de venda? Na minha tabela venda, valor, solto aqui. E aí, ó, interessante, ó. Agora o Power BI não fez de forma automática o que a gente precisa. Então, o que a gente vai fazer? Veio para legenda, não é o campo legenda que a gente precisa. É o país, a gente precisa que esteja na localização. Então, tira da legenda, bota na localização, ou em vez de sair tacando que nem eu fiz, já bota direto nos campos corretos. Então, a parte geográfica, né, que a gente precisa no gráfico de mapa vai ter que estar sempre na localização. E aqui, ó, a gente vai trabalhar com o tamanho da bolha. Então, conforme maior o valor de venda, maior o tamanho dessa bolha que a gente está vendo aqui. Precisa estar no tamanho da bolha. Se você for trabalhar com dados de latitude e longitude, tem os campos aqui, ó. Quer colocar alguma legenda específica? Como, por exemplo, a gente poderia colocar local aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, os dados de venda do Brasil, da Argentina e aqui uma legenda que vai trazer o detalhe aqui dentre o que é Brasil-Rio, Brasil-São Paulo. Tá? Você poderia botar em legenda aqui. Para fazer aquele negócio de desce para o nível de estado, né? País barra estado, e volta para o nível de país, não é assim. É um jeito mais específico, envolvendo parâmetro, como eu falei, a gente vê em outra aula. Então aqui eu tenho todos os visuais que a gente vai mais classicamente, né? As pessoas entendem como gráficos, mas vou descer aqui todos um pouco. Agora a gente tem visuais que a gente chama de segmentadores, ou mais popularmente de filtros. É para a gente filtrar esse relatório aqui. Então, eu quero ver os dados referentes apenas ao produto A. Como eu faço isso? A gente vai precisar de segmentadores, tá? Os gráficos, eles interagem entre si. Então, se eu clicar aqui, ó, eu tenho um gráfico que tem produto, né? Se eu clicar aqui ó, na coluna que é do produto A, ele já me filtra especificamente tudo. O produto I, também. Mas não é usual fazer assim, e o objetivo do gráfico não é isso necessariamente, né? Você vê o dado, não você ficar filtrando pelo gráfico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar esses segmentadores. Como que crio? Venho na visualização, vou procurar aqui, ó, esse aqui, ó, segmentação de dados. Tem um funilzinho nele. Clico aqui, me dá o visual vazio. Vou dimensionar, porque ele é um visual bem menor, o segmentador de dados. Vou dimensionar ele aqui para cima. Os segmentadores de dados são esses daqui, tá? Esses de cima. Então, aqui é o produto. Quero filtrar o produto A. Vem aqui. Quero filtrar o local Argentina. Vem aqui. Ah, eu quero Argentina, mas eu quero especificamente Argentina, Buenos Aires. Filtra aqui. Quero filtrar a data. Clica aqui, abre um calendário. Data de início, data de fim. E é isso que a gente vai criar. Então, vou com o meu segmentador vazio aqui. O primeiro segmentador que eu quero é de produto. Venho na tabela produto. Pego o campo, a coluna produto. Solto. Ele criou meu segmentador. Não tá que nem o outro, ó, mas ele já criou. Se eu clicar aqui, ó, produto A, ele vai filtrar. A gente vai ter que fazer algumas configurações nessa segmentação de dados. Vem aqui na parte de visualizações. Nessa parte de cima aqui, ó, formatar seu visual. Primeira coisa que a gente vai fazer, configuração da segmentação, tá? Primeiro campozinho aqui, abre ele. Opções, tá como lista vertical. A gente não quer lista vertical. Lista vertical é essa lista aqui, ó, uma lista aberta completa. A gente não quer trabalhar assim. Você tem a opção bloco, ó, ele vira um blocozão. A gente arrastar aqui, a gente tem todas as letras aqui, que seriam os produtos, né? Eu posso filtrar por aqui. Não é isso que a gente quer suspenso. É só dimensionar corretamente aqui. Suspenso vira esse display aqui, ó, tá fechado, tá bonitinho, não ocupa espaço de tela. Clico, pronto, abriu tudo que eu quero. Aí eu posso filtrar aqui o campo A. Eu tenho aqui o cabeçalho da segmentação de dados, é meio que o título, tá? Eu tenho o campo de título aqui também que eu posso utilizar, mas geralmente eu já pego esse aqui que já está ativado. Então, vai ser produto que já estava escrito, a única coisa que eu vou deixar a primeira letra maiúscula. Aqui a gente tem a parte de efeito, de tirar o efeito aqui, que seria a tela de fundo. Como tá tudo branco aqui nesse primeiro momento, nem dá para ver, mas já desativa, tá?
Basicamente, as configurações que a gente vai fazer aqui são essas. Depois a gente vai fazer outras configurações mais visuais quando a gente botar a tela de fundo do relatório. Terminei a minha segmentação de produto. Clico aqui, Ctrl C, Ctrl V, porque vai ser outro segmentação de lista suspensa. E tiro o campo aqui, né? Clico no X aqui ó, em campo. A parte direita tiro o campo que eu estou utilizando e agora eu vou criar um de local. Onde que eu tenho dado de local? Tabela local, campo local. Mas se a gente for analisar aqui, o que eu tenho? País no primeiro nível, nesse segmentador de dados. No segundo nível, o país barra região, estado. No Brasil é estado, né? Na Argentina é província, se eu não me engano. O nome que eles utilizam. Então, o que eu vou fazer? Na tabela local, eu tenho já o campo país. Boto aqui no campo. Então, aqui eu já tenho Brasil e Argentina. Mas preciso também da parte do país barra estado ou barra província. Eu pego meu campo local, que é onde eu tenho esse dado. O que eu vou fazer? Ó, arrasta, vou soltar embaixo. Não solta em cima, solta embaixo do campo país. Pronto. Se eu clicar aqui, ó, segmentador, eu tenho Argentina. Clico na setinha aqui, ó, Argentina. Precisa aumentar um pouquinho aqui só. Argentina, Buenos Aires. Argentina, Mendonça. Brasil, Brasil, Rio de Janeiro. Brasil, São Paulo. Então eu já tenho o visual exatamente igual ao outro. Na questão de funcionalidade, ou na questão visual, a gente vai fazer as alterações ainda. E por último, eu vou criar uma segmentação de dados de data, né? Que é essa segmentação aqui que tem um calendáriozinho, tudo. Como eu vou fazer isso? É o mesmo visual, tá? Segmentador de dados. Boto aqui para o tamanhozinho que você for utilizar. E aí, a única questão é que agora eu vou usar o campo de data. Eu vou vir aqui em vendas, data da venda. Basta e solta, ele já vai reconhecer. Como um dado de venda. Aí eu tenho aqui, ó, calendáriozinhos para filtrar. E esse slicer que eu posso ir arrastando para escolher a bater início de fim. Eu não gosto de deixar esse slicer ativado aqui. Então, o que eu faço? Na parte aqui de visualização, né? Vem aqui na parte de formatar o visual. Tem aqui, ó, controle deslizante. Desativa só. Vem aqui em geral, efeitos, tira a tela de fundo também. Pronto. Cabeçalho de segmentação de dados. Bota a data. A gente vai trabalhar como data. Ah, esse aqui eu esqueci de trocar. É local. Cabeçalho de segmentação de dados, que é o que a gente está usando como se fosse nosso título. Tem um campo título, mas eu vou utilizar o que já está ativado mesmo. E aí pronto. Quero filtrar só Argentina. Quero filtrar só produto C. Quero diminuir o range de data que eu estou trabalhando. Quero pegar só 5/11 de 2024 a 1/12 de 24. Não, quero trabalhar tudo. Pronto. A parte dos visuais estão prontas. Agora, nas próximas aulas, a gente vai começar a usar o DAX, que é uma linguagem ali de função dentro do Power BI, que além de gerar muita mais otimização, ou seja, gera um controle do seu projeto, do cálculo que você está fazendo, e também possibilita que você faça cálculos muito mais elaborados dentro do Power BI. E depois a gente vai começar a fazer as edições visuais no gráficos mais avançadas aqui, para o gráfico ficar mais bonito, ficar na cor que a gente quer, no formato que a gente quer. A gente vai criar a tela de fundo dentro do Figma. Então, se você não instalou o Figma ainda, instala. Na primeira aula lá eu falei, aula de introdução. A gente vai agora começar a fazer primeiro essa parte de DAX, que é muito importante, e depois toda a parte visual do relatório. E bom, como eu falei na última aula, terminou de fazer todas as alterações, canto superior esquerdo, salvar, tá? Eu aqui ó, vou dar o meu salvar. E após feito isso, aí pronto. A aula de hoje está finalizado. Se você gostou da aula, se essa aula te ajudou, se o curso tem te ajudado, lembra, se inscrever no canal aqui embaixo, dá um like, e se você está vendo na data que o vídeo lançou, ou próximo da data que o vídeo lançou, ainda vai ter a opção de dar hype no vídeo. Clica em hypar, tá? Vai ajudar muito aqui o projeto, vai ajudar muito aqui eu a continuar fazendo aqui o curso e outros cursos e continuar ajudando pessoas aqui com conhecimento tanto de Power BI quanto de outras áreas de dados, quanto de outros conteúdos mais de discussão sobre a área de dados, sobre o mercado de tecnologia aqui que eu quero vir a trazer também. Então é isso. Se inscreve, dá like, hypa se o botão estiver disponível ainda.
Se você tem um amigo que você acha que pode ser ajudado também por esse curso, manda esse curso para ele, curso 100% gratuito de Power BI, do início ao fim, não vai ter nada para vender, não tem nada de pegadinha, nada. Objetivo 100% de ajudar as pessoas, de colaborar com a democratização dos dados. Então manda para o seu amigo aí, e é isso. Valeu, até a próxima aula.